Já parou para pensar que a cidade onde você mora pode estar, literalmente, começando a ganhar um cérebro? Pois é, parece roteiro de filme tipo Minority Report ou algo saído direto de Cyberpunk em 2077, mas a real é que a inteligência artificial já está sentada no banco do motorista das grandes metrópoles. E o mais louco? Muitas vezes a gente nem percebe. Sabe aquela sensação de que o sinal de trânsito abriu exatamente quando você chegou? Ou como o ônibus parece estar mais sincronizado em certos dias? Não é sorte. É código. Hoje eu quero conversar com você sobre como a inteligência artificial está transformando o concreto e o asfalto em algo vivo. A gente sempre ouviu falar de cidades inteligentes como uma promessa distante, algo com carros voadores e robôs garçons, mas a revolução silenciosa que está acontecendo agora é muito mais profunda e, honestamente, um pouco assustadora se você parar para analisar os detalhes. Para começar, vamos falar do que mais irrita todo mundo: o trânsito. Para pensar no tempo que a gente perde parado no farol vermelho enquanto não passa ninguém na outra rua. É um desperdício de tempo, de combustível e de paciência. Só que agora, cidades como Londres e Singapura estão usando IAs que analisam o fluxo em tempo real através de sensores e câmeras. O sistema entende que tem uma ambulância vindo a 2 km ou que um jogo de futebol acabou e precisa de mais vazão em certa avenida. Ele ajusta o tempo dos semáforos sozinho. É como se a cidade estivesse respirando conforme o movimento das pessoas. E o impacto disso na poluição e na economia é gigantesco. Mas não para no asfalto. Olha que loucura a parte da energia. Nas cidades convencionais, a iluminação pública fica acesa a noite toda, no talo, gastando uma fortuna, mesmo em ruas desertas. As Smart Cities usam o que chamamos de redes inteligentes. O poste só brilha 100% se detectar movimento. Se a rua está vazia, ele reduz a intensidade. Multiplica isso por milhares de postes e você tem uma economia de energia que pode salvar o orçamento de uma prefeitura inteira. E tem mais, a inteligência artificial consegue prever onde a rede elétrica vai falhar antes mesmo da fiação estourar, analisando padrões de consumo e calor. É a manutenção preditiva, a cidade se consertando antes de quebrar. Agora, respira fundo porque a gente precisa entrar num terreno mais delicado. A segurança. É aqui que o clima de mistério começa. Hoje, milhares de câmeras com reconhecimento facial e análise de comportamento estão espalhadas por aí. A inteligência artificial consegue identificar uma briga começando ou uma mochila abandonada num aeroporto em segundos e alertar a polícia. Por um lado, isso traz uma sensação de segurança absurda. Por outro, surge aquela pergunta que não quer calar: onde termina a proteção e começa a vigilância total? A gente está sendo vigiado por um algoritmo que nunca dorme e que sabe exatamente por onde a gente passou. Como você se sente sabendo que a cidade sabe a sua rotina melhor que você mesmo? E por falar em rotina, a inteligência artificial também está mudando a forma como a gente lida com o lixo e com a água. Tem lixeiras inteligentes que avisam o caminhão de coleta quando estão cheias, otimizando a rota e evitando que o caminhão rode à toa gastando diesel. Tem sensores nos canos de água que detectam vazamentos minúsculos por causa do som da vibração do cano. Coisas que olhos humanos nunca viriam, mas que uma inteligência artificial treinada percebe num piscar de olhos. Mas aí você me pergunta: beleza, isso tudo é muito tecnológico, mas o que isso significa para mim, na prática? Significa que o conceito de cidade de minutos está virando realidade. A ideia é que a inteligência artificial ajude no planejamento urbano para que tudo o que você precise, trabalho, lazer, saúde, esteja a apenas minutos de caminhada ou bike de você. A cidade deixa de ser um amontoado de prédios e passa a ser desenhada com base em dados reais de como as pessoas vivem, e não em palpites de urbanistas de gabinete. Só que tem um ponto que a gente não pode ignorar: a exclusão digital. Se a cidade vira um software, o que acontece com quem não tem o hardware? Com quem não tem smartphone ou não sabe usar essas tecnologias? O risco de criarmos cidades de duas classes é real: aqueles que fluem com a inteligência artificial e aqueles que ficam invisíveis para o sistema. É um desafio ético que a gente está só começando a debater. No fim das contas, a Smart City não é sobre robôs ou luzes neon. É sobre eficiência e sobrevivência.
Com o planeta aquecendo e as cidades ficando cada vez mais lotadas, ou a gente usa a inteligência artificial para gerenciar os recursos, ou a gente colapsa. É uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, o segredo está na mão de quem segura o controle. Eu olho para tudo isso com uma mistura de entusiasmo e cautela. É incrível ver a tecnologia resolvendo problemas seculares, mas é bom a gente ficar de olho em quem está escrevendo esses algoritmos e quais são os interesses por trás deles. A cidade do futuro está sendo construída agora, linha por linha de código, e você faz parte dessa base de dados. E você? Estaria disposto a abrir mão de um pouco da sua privacidade em troca de uma cidade onde o trânsito flui, o ar é mais limpo e tudo funciona como um relógio suíço? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse novo mundo que está surgindo. Valeu por ter ficado até aqui, não esquece de deixar aquele like se esse papo abriu sua cabeça e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!